Olá, queridos estudantes do ensino médio, tudo bem? Eu sou o professor Joel e hoje eu estou aqui para dar algumas dicas para você de como estudar para o Enem ou para qualquer outro vestibular, mas o foco hoje é o Enem, tá bom? Então a primeira coisa, você deve aceitar o desafio, está aparecendo para você aí na tela, de estudar e ser persistente, tá bom? Ter claro o objetivo, ser firme e pensar nos motivos, né, que vão além de passar para o Enem, né? Você tem que lembrar que aí está caminhando para o seu projeto de vida. Seja consciente de que você aprende aos poucos, então precisa de organização, tá bom? Se você não se organiza, fica difícil aprender. Muito bem, estude focado, um pouco de cada vez e se prepare com antecedência. Antes do dia da prova, descanse. Você tem que estar bem física e psicologicamente. Assista a aula e procure entender os assuntos, fazendo exercícios e resolvendo desafios. Depois disso é que você aprende. Então você fez o exercício, teve dificuldade, né? Às vezes não é nem interessante você fazer o mesmo exercício na mesma hora, né? Continue e tal, e depois você volta naquele exercício para ver o quanto você absorveu. E por último, não menos importante, busque sempre rever as aulas e aprender melhor os assuntos. E por falar em rever aulas, nós estamos aqui porque o Centro de Mídias tem as aulas preparatórias para o Enem, tá bom? Então, na segunda semana de setembro, dias 11 e 12, estaremos falando aí sobre imunologia. Tá? É um tema muito relevante nesse momento de pandemia, porque vai falar sobre defesa do corpo. Né? Tem muita discussão aí sobre vacina. Se você não entender imunologia, fica difícil você entender a vacina. Tá bom? E a apresentação será do professor Eduardo de Tomaso. Então, eu espero contar com a presença de todos, né, para assistir essa aula e detonar lá no Enem. Boa sorte para todos! E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo de Tomaso, eu sou professor de Biologia e vou falar hoje com vocês da competência da área, que é a 14, que trata da parte de defesa do corpo, de como a gente se defende, né, usando o sistema imunológico e como a gente pode tratar doenças. Então, para a gente começar a discussão, antes de eu mostrar um exercício para vocês do Enem, eu vou falar um pouco do sistema imune, da imunologia, beleza? Imunologia é o estudo do sistema imune. O sistema imune é o estudo da defesa do nosso corpo, a defesa natural do nosso corpo contra agentes estranhos aos organismos, contra agentes que nos causam doenças, como vírus, bactérias, protozoários, vermes, entre outros organismos. Tudo bem? Então a gente vai falar um pouco do sistema imune. O sistema imune é um sistema extremamente complexo. Então não vai dar para a gente entrar em todos os detalhes do sistema imune. A gente vai focar num dos tópicos do sistema imune que tem a ver com a maior parte dos exercícios que caem no Enem. Legal? Então a gente vai falar um pouco de uma célula específica do sistema imunológico que é conhecido como linfócito B. Os linfócitos B, células da linfa, linfócito tipo B, são células especializadas na produção de anticorpos. Anti quer dizer contra. Anticorpo é porque são moléculas de proteínas que agem contra o que é estranho ao meu corpo. Então, por isso que é anticorpo, contra aquilo que é estranho, certo? Essas proteínas, elas são específicas a certas moléculas chamadas de antígenos. Então, presta atenção, eu tenho anticorpo e eu tenho antígeno. Anticorpo é a molécula que eu produzo contra algo estranho. O antígeno é a molécula estranha. A origem da palavra quer dizer genus, origem. Anti, contrário. Então não é meu. Um antígeno é algo que não é meu. Certo? Anticorpo eu produzi, contra. O antígeno é exatamente a molécula que eu estou produzindo contra. Antígeno é a molécula estranha. Legal? Um anticorpo é uma proteína que tem essa forma, como você está vendo, de Y,
que vai interagir com os antígenos. O anticorpo ele tem uma região que se liga ao antígeno. Essa ligação é extremamente específica. Essa ligação lembra a chave numa fechadura. Então não é qualquer chave que se liga, tem que ser a certa. Então essa interação do anticorpo com o antígeno é de altíssima especificidade. Isso é algo extremamente importante, porque o anticorpo que você produz contra a gripe não funciona para o Covid-19. O anticorpo que você produz para o Covid-19 não te protege contra outra doença. Eles são específicos. Por isso, a necessidade de um bom entendimento aqui de como funciona. Legal? Seguindo, gente. Esses antígenos, eles são normalmente moléculas grandes para o estudo que nós estamos falando e que normalmente são proteínas ou polissacarídeos. Então, não é qualquer molécula estranha ao meu corpo que eu vou chamar de antígeno. Não é qualquer molécula estranha ao meu corpo que eu vou chamar de antígeno. Antígeno é uma molécula capaz de desencadear a produção de anticorpos. Isso quer dizer que eu entro em contato com várias moléculas que não são minhas, não foram produzidas por mim, mas que não desencadeiam a produção de anticorpos. Então, essas moléculas não são antígenos. Para ser classificada como antígeno, essa molécula estranha precisa desencadear a produção de anticorpos. Aonde normalmente eu encontro os antígenos? Na superfície do agente causador da doença. Na membrana plasmática de um protozoário, na parede celular de uma bactéria, no envelope de um vírus. Tudo bem? Nas células que compõem um verme. Beleza, gente? Então, presta atenção. Aonde que eu encontro antígeno? Eu encontro antígeno na superfície do agente causador. Ah, mas eu só tenho antígenos ligados a organismos? Não. Você pode ter antígenos livres. Veneno de cobra. Ela não é componente, o veneno da cobra não é componente de nenhuma superfície de vírus, de bactéria, de protozoário, de verme, de fungo. Uma molécula solta. Ela funciona como antígeno. Dito isso, vamos continuar aqui a nossa explicação. Nós produzimos diferentes tipos de linfócitos B. Então, nós produzimos diferentes tipos de linfócitos B. Quando a gente fala diferentes tipos, nós estamos falando de muitos e muitos tipos diferentes de linfócitos B. Esses linfócitos, eles ficam normalmente no nosso sistema linfático. Pois bem, cada tipo diferente de linfócito B é capaz de produzir um único tipo de anticorpo. Cada tipo diferente de linfócito B é capaz de produzir apenas um único tipo de anticorpo. Beleza? Então, isso é importante. Porém, esse linfócito B, que já existe no meu corpo, que já é capaz de produzir um anticorpo, ele não está produzindo anticorpo inicialmente. Ele está lá, ele existe, ele é capaz, mas não produz. Ele fica lá, esperando um momento. O que ele está esperando? Que momento é esse? Ele está esperando um antígeno que lhe é específico. Então, quando esse linfócito B é produzido, ele coloca na sua membrana o anticorpo que ele é capaz de sintetizar. Então, o linfócito B, mesmo antes de produzir os anticorpos e liberar na circulação, ele tem esse anticorpo que ele é capaz de produzir ligado à sua membrana plasmática. Olha o desenho. Veja que cada linfócito B tem lá um Yzinho. Esse Y é o anticorpo preso na membrana. Esse anticorpo preso à membrana do linfócito B se chama receptor de antígeno. Receptor de antígeno. O anticorpo é quando está livre. Está livre, anticorpo. Está preso na membrana do linfócito B, receptor de antígeno. Esses linfócitos B, cada qual com um receptor de antígeno diferente, está lá esperando o seu momento. O seu momento é o contato com o agente estranho. Beleza? É o contato com o agente estranho. Então, veja.
entrou no nosso corpo um vírus. Esse vírus, ele entra em contato com o linfócito B. Pode acontecer a interação entre o receptor de antígeno do linfócito B com o antígeno da superfície do vírus. Então, olha o esquema, entenda o esquema. O linfócito B tem um receptor do antígeno, que nada mais é do que o anticorpo que está preso. Na superfície do vírus tem lá o antígeno. Ocorre uma interação entre o antígeno da superfície do vírus com o receptor do antígeno, o anticorpo preso, da superfície do linfócito B. Essa interação que é chave na fechadura. O vírus em questão, ele se ligou ao linfócito B que está numa cor mais esverdeada, não no azulado, não no lilás. Ou seja, ele é específico. Então a interação dele só se deu com um dos linfócitos do esquema. Por quê? Porque os outros linfócitos B produzem anticorpos que não reconheceram esse antígeno, que não interagiram com esse antígeno. Então perceba, isso é extremamente importante. Você tem diferentes tipos de linfócito B. Diferentes tipos. Cada qual produz um único tipo de anticorpo. Você pode ter muitos desses linfócitos B nunca encontrando um antígeno que lhe é compatível. Mas ele está lá, você produziu. Alguns deles vão encontrar o antígeno específico. Vai ter interação quando você entrar em contato com um vírus, com uma bactéria, ou seja, quando você viver. Porque a todo instante isso acontece. Pois bem, olha só que interessante. Quando um linfócito B se liga a um antígeno específico, neste meu exemplo, um vírus, esse linfócito B, a gente diz que foi selecionado. Então, quando um vírus, uma bactéria, um verme, um protozoário, entra em contato com o linfócito B e tem a interação entre o anticorpo preso na membrana e a molécula estranha da superfície do vírus, quando isso ocorre, esse linfócito B do seu corpo foi selecionado. Foi selecionado. Tá, e daí, o que acontece? Acontece que este linfócito B selecionado vai sofrer divisões celulares. Vai sofrer mitoses. Ele vai gerar outras células idênticas. Tá certo? A cada cerca de 10 horas se divide. Se divide. Certo? E aí, então, você vai ter um aumento na quantidade de linfócitos B capazes de reconhecer o vírus que te invadiu. Beleza? Então, num primeiro momento, quando ocorre a seleção do linfócito B, eu ainda não vejo os anticorpos na circulação. Não tem anticorpo ainda. O que nós vemos nesse primeiro momento é a multiplicação do linfócito B que foi selecionado. Então, a gente vai ter a produção de uma população de linfócitos B idênticos àquele linfócito B selecionado. Uma população de clones daquele linfócito B selecionado. Todo mundo, acredito eu, que entendeu aqui o porquê. Uma célula só não é capaz de produzir muitos anticorpos. Agora, se eu tenho uma população grande de linfócitos B, todos eles idênticos entre si, capazes de reconhecer o mesmo vírus, eu vou então ter uma produção muito grande de anticorpos capaz de conter a expansão desse agente infeccioso. Então tem que entender a lógica desse momento. A multiplicação daquele linfócito B que reconheceu o antígeno do bandido, certo? No caso do vírus, eu tenho uma população de clones. Aí o que acontece, gente? Nessa população de clones, a gente vai ter a diferenciação das células em dois grupos. A maioria vai virar uma célula chamada plasmócito. O que é o plasmócito? É um linfócito B ativado e especializado na produção e liberação de anticorpos em grande quantidade. Eles liberam, por minuto, milhares de moléculas de anticorpos. Essas células são fábricas extremamente
velozes na produção de anticorpos. E esses anticorpos, todos eles capazes de reconhecer o antígeno do vírus. Só que aqui, qual é a diferença do linfócito B inicial? Aquele linfócito B que eu te mostrei, o anticorpo estava preso na membrana. Então não saía procurando. Agora não, o plasmócito produz esse anticorpo e libera na circulação. Então são mísseis teleguiados. Esses anticorpos são mísseis teleguiados. Por que teleguiado? Porque ele sabe quem que ele vai atingir, ele tem que pegar aquele antígeno daquele vírus. Esse anticorpo não vai funcionar contra outro agente. Imagina que você pegou o vírus da gripe e o vírus da Covid-19 ao mesmo tempo. O que você produziu contra a gripe, o anticorpo que você produziu contra a gripe, não vai resolver o seu problema com o Covid-19. Entende? Ele é específico. Então é teleguiado. A população clonal se diferenciou, na grande maioria, em plasmócito. E o plasmócito dura pouco tempo. Em algumas semanas, esses plasmócitos estão mortos. Então, eles produzem muitos anticorpos, a produção é gigantesca, anticorpos se esgotam e morrem. Certo? Então, ele é super útil para conter a doença naquele momento, porque ele produz muitos anticorpos. Uma minoria dessas células se transforma na célula de memória. A célula de memória é aquela mesma célula, é igualzinha àquela célula inicial. A célula de memória, ela não produz anticorpos e libera no ambiente, né, na circulação. Ela continua só com o anticorpo preso. São células que vão ser úteis numa segunda infecção. Numa segunda infecção. Então, peguei a doença hoje. Então, quando eu era criança, eu peguei cachumba. Quando eu peguei cachumba, eu peguei um vírus que, até ser identificado pelo meu sistema imunológico, até gerar uma população de clones, até produzir anticorpos, uma quantidade suficiente para conter o vírus, eu mostrei sintomas. Minhas glândulas salivares ficaram desse tamanho, parecia um hamster depois que come. Enorme. Tá? Mas depois disso, quando o meu sistema imunológico conseguiu produzir anticorpos, eu mesmo contive o vírus e me curei. Beleza? Eu mesmo me curei. Num outro momento, se eu entrar em contato com o mesmo vírus, como eu tenho agora células de memória contra o vírus da cachumba, eu vou mais rapidamente identificar o vírus, porque eu tenho mais células espalhadas pelo meu corpo, mais intensamente eu vou produzir anticorpos, então eu não fico doente. Entende? A célula de memória é importante para gerar uma defesa futura contra o mesmo agente. E eu não fico doente de novo pelo mesmo vírus. Eu estou usando o exemplo de vírus aqui, mas seria para bactéria. Tá certo, gente? É importante que vocês entendam esse mecanismo. Boa parte dos exercícios que trabalham com o sistema imune vão exigir o conhecimento exatamente dessa bifurcação aqui que existe. Do grupo de células que vai proteger o indivíduo durante a infecção de fato e o grupo de células que vai ficar como uma memória futura contra aquele mesmo bandido. Legal? Pois bem, vou mostrar para vocês aqui como que se dá a percepção da formação das células de memória e onde isso pode ser usado, tá? Então, eu contei a história lá da cachumba que eu peguei, certo? Então, imagina que aqui foi o momento que eu entrei em contato com o vírus da cachumba. Esse foi meu primeiro contato com o antígeno. Eu entrei em contato com o vírus da cachumba. Lembra que eu disse que até encontrar o linfócito B, né, até o linfócito B no meu corpo, interagir com o vírus, né, um linfócito B que é capaz de interagir com esse vírus, ser selecionado, leva um tempo. Até ele se dividir, até o meu linfócito B se dividir, gerar a população clonal, mais um tempo. Até então ter anticorpos capazes de conter essa doença, então até meu corpo ter uma quantidade grande de anticorpos capaz de conter essa doença, eu fiquei doente. Então existe entre o contato com o antígeno e o aparecimento de anticorpos na circulação um tempo.
nós chamamos de janela imunológica. Então, entre eu pegar o vírus e aparecer anticorpos na minha circulação, existe um tempo. E é justamente nesse tempo que vai surgir os sintomas. Então, a pessoa vai ter febre, a pessoa vai ter o crescimento da glândula salivar, a pessoa vai ter indisposição, ela ficou doente. A partir do momento que ela produz anticorpos, a quantidade de anticorpos na circulação vai aumentar e depois vai cair. Certo? Conforme a quantidade de anticorpos na circulação do indivíduo aumenta, significa que os vírus estão sendo destruídos. Então, a pessoa começa a ter a diminuição dos sintomas, a febre acaba, a glândula salivar diminui de tamanho, a inflamação foi contida, ela vai voltando à vida normal e aí ela está curada. Aí o número de anticorpos cai. Porém, o que é importante você lembrar? Essa resposta inicial, que tem uma característica muito nítida, ela é lenta, ela demorou para aparecer. Então, essa resposta primária que a gente fez, por que é a resposta primária? Porque foi após o primeiro contato com o antígeno, ela é lenta. Por que ela é lenta? Porque até selecionar o linfócito B, até ele se dividir, até ter uma quantidade de anticorpos, infelizmente, o vírus foi mais rápido e apareceu os sintomas. Certo? Então, ela produz pouco anticorpos. Então, uma defesa também mais lenta. Legal? Mas o que é importante lembrar? Que após essa primeira relação com o antígeno, vai surgir as células de memória. A resposta primária, ela é lenta, ela é pouco intensa, porém é ela que vai determinar o aparecimento de células de memória. Com mais células de memória, imagine que eu, que peguei cachumba lá atrás, tempos depois, entro em contato de novo com o vírus da cachumba. Então, num segundo momento, tempos depois, imagine anos depois, meses, anos depois, eu entro em contato com o mesmo vírus que causa a cachumba. Esse segundo contato com o mesmo antígeno vai gerar o que nós chamamos de resposta secundária. Certo? O segundo contato com o mesmo antígeno, então o mesmo vírus, vai me gerar uma resposta secundária. Essa resposta, ela é muito mais rápida e muito mais intensa. Muito mais rápida e muito mais intensa. A pergunta que normalmente se faz é, por quê? Por que essa segunda é mais rápida? Por que essa segunda resposta é mais rápida? Você vai responder o quê? Células de memória. Como já existem células de memória, o vírus foi identificado mais rapidamente, mais células foram chamadas para trabalhar, porque tem mais de uma célula de memória. Essas células geraram muito mais clones, e a produção de anticorpos foi muito maior, e, portanto, impediu o aparecimento da doença. Você, às vezes, ficou até um pouco indisposto, mas não chegou a ter febre, ou você teve uma febre baixa, mas você não chegou a ter o sintoma total. Então, houve o controle da doença. Por quê? Porque você já tinha uma memória imunológica. Tudo bem, gente? Memória imunológica. Agora, vamos comigo. O que é a vacina? O que é a vacina? A vacina que é super importante, né? Que conseguiu controlar várias doenças no mundo todo. Acabamos com uma doença no mundo que é a varíola por conta da vacina. A vacina é uma técnica muito importante e inteligente de controle de doenças. Por quê? Porque a gente vai utilizar antígenos de organismos causadores de doença e aplicar nos organismos de modo controlado. Então, a vacina é quando eu pego o bandido, o causador da doença, o vírus, a bactéria, o fungo, seja lá o que for, o causador da doença, o patógeno, e uso os antígenos dele para fabricar uma solução
que vai ser aplicada no indivíduo deliberadamente, ou seja, eu vou contaminar o camarada com o antígeno. Só que essa contaminação ela é controlada. A dose, o vírus normalmente está inativado. Se ele não está inativado, ele está atenuado, ou é só pedaços do vírus e não o vírus inteiro. Então eu estou diminuindo o risco de o indivíduo que está recebendo a vacina ficar doente. Ele pode até ficar com uma indisposição, que é uma resposta inespecífica a uma doença. Ou seja, você tomou vacina contra a gripe. Eu fiquei meio mal, fiquei com um pouco de febre. Sim, mas você não ficou com gripe. Por quê? Porque o vírus da gripe não existe ali na vacina. O que tem ali é um fragmento. Então, por isso que é controlado. É controlado. E qual que é a ideia aqui? Se eu aplico o antígeno nesse indivíduo de forma controlada, ele vai produzir anticorpos contra esse antígeno antes mesmo dele entrar em contato naturalmente. Essa é a grande sacada da vacina. Eu nunca entrei em contato com o vírus do sarampo. Eu vou, aplico em mim o antígeno que causa, o antígeno do vírus do sarampo, eu passo a produzir anticorpos contra o sarampo. Quando eu entro em contato com o vírus do sarampo naturalmente, eu já tenho células de memória e eu consigo combater o sarampo. Certo? O Brasil ficou livre de sarampo durante vários anos, desde 2010. Aí, por N motivos, voltou. Um dos motivos, diminuíram a busca pela vacina do sarampo. As pessoas não foram vacinadas. Aí volta a ter a doença. Então é importantíssimo entender a importância da vacina. Legal? Importância da vacina. O objetivo, então, é a criação de células de memória contra o antígeno. É para prevenir doenças. É para evitar o aparecimento e a transmissão dessa doença na comunidade. Professor, mas eu não posso tomar vacina porque sou alérgico. Tudo bem, um ou outro, por motivos de saúde, não pode tomar vacina, não tem problema. Porque se todos ao redor tomarem vacina, esse camarada que não pode tomar está protegido. Então, por isso que é importante que numa campanha de vacinação, um número muito grande dos indivíduos sejam vacinados. Então, o foco da campanha de vacinação, né? As crianças, e todas as crianças daquela idade têm que tomar vacina, para garantir que um ou outro que porventura não possa, fique também protegido, porque a grande população não pega. Se a população em geral não pega, não tem como ter a transmissão. Legal? Muito bem. Agora, existe também o uso de anticorpos não para prevenção das doenças. Então, o que eu estou falando aqui na vacina é prevenção. Então, eu vou repetir o que eu disse, porque isso é muito importante. Eu vou aplicar o antígeno, moléculas do antígeno, né, no indivíduo para ele criar células de memória e ele vai estar prevenido. Agora, existe o uso de anticorpos para tratamento, para eu tratar um mal já instalado. Então, vamos lá, presta atenção aqui. É o soro imune. É o soro imune. Neste caso, o que eu vou aplicar no indivíduo é o anticorpo pronto. O anticorpo pronto. Depois que o indivíduo já entrou em contato com o antígeno. Então, vamos dar um exemplo. Um indivíduo, ele sofreu uma picada de cobra. A cobra transferiu para ele o veneno. A ação do veneno é muito rápida. Não dá tempo do sistema imunológico dele reconhecer o veneno, gerar uma população de células clone, produzir anticorpos e conter o veneno. Até isso acontecer, ele já está morto. Por quê? Porque o veneno age muito rápido. Então não dá para esperar. E não se justifica você fazer uma vacina contra o veneno de cobra, porque o número de acidentes é muito pequeno. Você não vai vacinar todo mundo por conta disso. Então o que se faz? Se faz o soro antiofídico. O que é o soro antiofídico? É um líquido contendo anticorpos contra o veneno da cobra. Certo? Então eu fui picado por uma cobra, o veneno já está em mim, adianta a vacina? Não, a vacina é prevenção.
que adianta? É um anticorpo pronto. Então eu pego lá o soro, que já tem os anticorpos contra o veneno da cobra, e aplico em mim. Aí esses anticorpos vão encontrar o veneno da cobra e neutralizá-los. E isso vai diminuir o efeito nocivo do veneno no meu corpo. Isso é usado não só para veneno de cobra, como veneno de aranha, veneno de escorpião, mas também para certas doenças. Se utilizou anticorpos de pessoas que estavam melhorando de várias doenças para tentar tratar pessoas que estavam em casos graves da mesma doença. Vou dar um exemplo. Ebola. Então, a pessoa estava com ebola. Tinha uma outra pessoa que estava se recuperando do ebola. Eles pegaram o sangue dessa pessoa, isolaram o líquido onde estavam os anticorpos contra o vírus ebola dessa pessoa e aplicaram naquele outro. Certo? Eles transferiram os anticorpos de uma pessoa que estava melhorando do ebola e aplicaram num outro para tentar conter a infecção. Entendem? Então, o soro imune, ele é usado para tratamento de doenças. Ele vai inibir os antígenos que já estão no organismo. Certo? Então, ele inibe os antígenos presentes no organismo. É tratamento de doenças. Então, vacina previne, soro imune trata. Vacina profilaxia, soro imune terapia. Beleza, gente? Então, vamos agora a alguns exercícios para ver se houve entendimento de tudo que eu disse. Então, vamos lá. Ó. O vírus do papiloma humano, HPV, na sigla em inglês, causa o aparecimento de verrugas e infecção persistente, sendo o principal fator ambiental do câncer de colo de útero nas mulheres. O vírus pode entrar pela pele ou por mucosas do corpo, o qual desenvolve anticorpos contra a ameaça, embora em alguns casos a defesa natural do organismo não seja suficiente. Foi desenvolvida uma vacina contra o HPV que reduz em até 90% as verrugas e 85,6% dos casos de infecção persistente em comparação com pessoas não vacinadas. Então, ó, vacina, hein? Foca na vacina. Vamos lá. Ó. O benefício da utilização dessa vacina é que pessoas vacinadas, em comparação com as não vacinadas, apresentam diferentes respostas ao vírus HPV em decorrência da... Então, vamos lá. O que a vacina fez? A vacina gera o benefício, né? Diferentes respostas ao vírus HPV em decorrência da alta concentração de macrófagos? Não. Só para explicar, macrófagos são células que vão fagocitar o bandido. Então, vacina é para ativar linfócitos B. Errado. B. Elevada taxa de anticorpos específicos anti-HPV circulantes. Então, em decorrência... Olha lá, vou de novo, hein? Eu uso a vacina. Isso vai me dar uma elevada taxa de anticorpos específicas anti-HPV circulantes? Não. C. Em decorrência do aumento da produção de hemácias após infecção por vírus HPV? Não aumenta hemácia. D. Rapidez na produção de altas concentrações de linfócitos matadores. Linfócitos matadores é um outro tipo de linfócito. Não. Presença de células de memória que atuam na resposta secundária é essa. Lembre-se, a vacina tem como objetivo deixar as células de memória para uso futuro. São células que vão ficar para defender esse indivíduo num próximo encontro contra o mesmo agente. Então, resposta E, células de memória. Vacina, imunidade prolongada. Vamos ao próximo. Os sintomas mais sérios da gripe A, causada pelo vírus H1N1, foram apresentados por pessoas mais idosas e por gestantes. O motivo aparente é a menor imunidade desses grupos contra o vírus. Para aumentar a imunidade populacional relativa ao vírus da gripe A, o governo brasileiro distribuiu vacinas para os grupos mais suscetíveis. Então, de novo, ó, vacina. Vamos ver.
a vacina contra o H1N1, assim como qualquer outra vacina contra agentes causadores de doenças infectocontagiosas, aumenta a imunidade das pessoas. Por quê? Então, por que a vacina aumenta a imunidade? Porque possui anticorpos contra o agente causador da doença? Não, possui antígenos. B, possui proteínas que eliminam o agente causador da doença? Não, existem moléculas do próprio causador da doença, não vai eliminar. Então, a vacina não tem essas proteínas. C, a vacina estimula a produção de glóbulos vermelhos pela medula óssea? Não, os glóbulos vermelhos não têm nenhuma relação com o sistema imunológico aqui descrito. D, possui linfócitos B e T que neutralizam o agente causador da doença? A vacina não tem linfócito B e T. Lembre-se, a vacina tem um antígeno. Então, veja, a resposta certa, porque estimula a produção de anticorpos contra o agente causador da doença. Então, estimula a produção de anticorpos contra o agente causador da doença. Beleza, gente? Então, fizemos os exercícios sobre vacina, que é o assunto que mais cai nos vestibulares, no Enem especificamente. E aqui, ó, terminamos o assunto imunologia. O que eu vou falar com vocês agora é sobre uma outra forma de se tratar a questão de doenças, né, do controle de doenças. Então, a gente viu vacina, profilaxia, vimos soro imune, prevenção, terapia, e agora a gente vai ver outras formas de tratamento de doenças, tá? Então, existem aqui exercícios sobre o tema. Vem comigo, ó. Os medicamentos são rotineiramente utilizados pelo ser humano com o intuito de diminuir ou, por muitas vezes, curar possíveis transtornos de saúde. Os antibióticos são grupos de fármacos inseridos no tratamento de doenças causadas por bactérias. Na terapia das doenças mencionadas, alguns desses fármacos atuam. Então, veja, você tem que saber como que esses fármacos, quais fármacos? Os antibióticos atuam sobre o causador da doença, no caso, as bactérias. Então, você tem que ver como que os antibióticos podem tratar doenças causadas por bactérias. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre os antibióticos. Antibiótico é um nome que se dá para remédio que mata a bactéria, certo? Anti contra a biovida. Então, é contra a vida. A vida de quem? De bactérias. Como que esses remédios agem sobre as bactérias? Como que eles fazem essas bactérias morrerem, ou se elas não morrerem, faz com que elas fiquem paradas, ou seja, elas não se multiplicam, elas não se dividem. De três maneiras principais. Três maneiras principais. Essas moléculas, elas podem inibir enzimas bacterianas. Enzimas são proteínas que catalisam reações químicas. Se uma enzima importante da bactéria for inibida por um antibiótico, significa que essa bactéria não vai conseguir ter uma reação química nela. Se essa reação química for vital e ela não ocorrer, a bactéria morre. Então, muitos antibióticos são moléculas que se ligam e inibem enzimas essenciais para a atividade bacteriana. Beleza? Outro tipo de antibiótico age inibindo os ribossomos. Os ribossomos são estruturas celulares responsáveis pela síntese de proteínas. Se uma bactéria tem seus ribossomos inibidos, significa que essas bactérias não vão produzir proteínas. Se essas bactérias não produzem proteínas, elas não produzem enzimas, elas não conseguem se dividir, elas, portanto, ou morrem ou ficam paradas e acabam sendo destruídas pelo corpo do paciente. E uma terceira forma de ação de antibióticos é a destruição da parede celular bacteriana. Então, a parede celular da bactéria, ela se rompe e aí a bactéria morre. Então, eu tenho três grandes grupos de antibióticos que podem atrapalhar, né, as bactérias, inibindo enzimas, inibindo ribossomos ou destruindo a parede celular. Legal? Então, vamos agora ver as alternativas para achar
a correta. Então, na terapêutica das doenças mencionadas, alguns desses fármacos atuam A, ativando o sistema imunológico do hospedeiro? Não. Vacina faz isso, mas não antibiótico. B, interferindo na cascata bioquímica da inflamação? Antibiótico não é anti-inflamatório. Anti-inflamatório faz isso. Não. Removendo as toxinas sintetizadas pelas bactérias? Não, ela não remove a toxina. D, combatendo as células hospedeiras das bactérias? Toma cuidado, célula hospedeira da bactéria, se essa bactéria usa uma célula hospedeira, essa célula hospedeira é sua. Então, é como se o remédio agisse sobre a célula do homem que atua como hospedeiro para a bactéria. Também não. Então, é aí, ó, danificando estruturas específicas da célula bacteriana. Então, está falando do antibiótico que destrói as paredes celulares. Vamos para o último exercício, então. Ó. A formação de coágulos sanguíneos em veias e artérias é um dos fatores responsáveis pela ocorrência de doenças cardiovasculares, como varizes, infarto e acidentes vasculares cerebrais. A prevenção e o tratamento dessas doenças podem ser feitos com drogas anticoagulantes. A indústria farmacêutica estimula a pesquisa de toxinas animais com essa propriedade. Então, vamos lá, ó. Estão vendo que os coágulos podem ser prevenidos com o uso de drogas anticoagulantes derivados de toxinas de animais. Então, são os moluscos fitófagos, molusco caramujo, fitófago, comem plantas. Então, veja, eu tenho que pegar um animal que se relacione com sangue. Fitófago come planta, então, não. Moscas saprófagas são animais que comem restos, não é sangue. Pássaros carnívoros comem carne, não. Morcegos frugívoros comem frutos, também não. Então, os mosquitos hematófagos comem sangue, então eles têm essa molécula anticoagulante. É aí que termina a nossa questão. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu me despeço e até a próxima. Tchau, tchau.